Deus, nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz. Seja bem-vindo e abençoa este povo que te ama. A bênção, João de Deus, João Paulo, aqui estamos, a família reunida em torno de ti, ó Pai, reafirmando a esperança no amor que une a todos. A bênção, João de Deus. Atenção, João de Deus, nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz. Seja bem-vindo e abençoa esse povo que te ama. A bênção, João de Deus, João Paulo, aqui estamos, a família reunida em torno de ti, ó Pai, reafirmando a esperança do amor que une a todos. A bênção, João de Deus, a bênção, João de Deus, nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz. Seja bem-vindo e abençoa esse povo que te ama. A bênção, João de Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída, estejamos em comunhão, participação e missão e tenhamos o coração segundo o coração de Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio. Hoje nós estamos celebrando a grande festa de São João Paulo II, o Papa que levou a missão de paz em todo o planeta, o Papa da renovação, o Papa do diálogo. Karol Wojtyła nasceu no dia 18 de maio de 1920 na Polônia. Bem jovem, se dedicou aos estudos e à oração, à devoção à Santa Mãe de Deus, e com 27 anos recebeu o sacramento da ordem, recebeu o sacramento sacerdotal, sacramento da ordem sacerdotal, e se dedicou aos estudos e em levar o Evangelho às pessoas com as glórias de Maria Imaculada. Com 38 anos, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Cracóvia. Com 44 anos, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Cracóvia. Com 45 anos, foi elevado a cardeal. E ainda dedicando aos estudos, com 47 anos, defendeu uma tese de doutorado, concluiu uma tese de doutorado em filosofia, pessoa e ação. O Papa filósofo,
com 58 anos, no dia 16 de outubro de 1978, memória de São Geraldo Mangela, festa de Santa Edviges. O cardeal Karol Wojtyła foi eleito o vigário de Cristo na Terra, sendo sua posse na Cátedra de Pedro, no dia 22 de outubro de 1978. Se dedicou inteiramente à Santa Mãe de Deus. O pontificado confiou à Santa Mãe de Deus, sendo inteiramente de Maria Imaculada, o Papa filósofo. Que, a exemplo de São João Paulo II, vamos anunciar o Evangelho com as glórias de Maria, e que todos os entes humanos busquem verdadeiramente a Deus e façam tudo o que Cristo está nos dizendo e dialoguem com o próximo, como São João Paulo II. Dialoguem com as ideias políticas para todos levarem justiça, paz e amor. Que São João Paulo II interceda por todos os seres humanos para que todos sejam prudentes, tenham a ética do amor de Deus no coração e dialoguem. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quando verdes uma nuvem aparecer no oriente, logo dizeis: aí vem chuva. E assim acontece. Quando vedes o vento soprar do sul, logo dizeis: haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra. Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Por que também não julgais por vós mesmos o que é justo? Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, faze o possível para encontrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele te não arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira parte do Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta para saber o reino de Deus, para saber interpretar o reino de Deus, que está falando de uma lógica meteorológica. Por que Jesus está falando de uma questão meteorológica no Evangelho de hoje? É muito bonito. E vemos essa realidade quando nós vemos uma nuvem aparecer no leste, logo a chuva vem. E assim acontece. Quando começa a trovejar do lado leste, pode ver que a tempestade vem forte quando começa a trovejar bem do lado leste. E quando começa aquele vento do lado sul, vai fazer calor, vai fazer muito calor. E assim acontece. É a mesma realidade, mas o que Jesus nos orienta é saber interpretar o reino do céu, reconhecer o reino de Deus. E ele disse às pessoas: sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra? Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? E nós, como nós estamos vivendo? Que Jesus orienta falando dessa lógica meteorológica para nós saber distinguir o tempo presente. Temos que distinguir o tempo presente, o que vai acontecer. É distinguir que Jesus disse para interpretar os aspectos do tempo e o tempo presente. Por que também não julgais por vós mesmos o que é justo?
Jesus nos chama a atenção sobre a justiça. É para interpretar, saber o reino de Deus. Será que nós estamos sabendo interpretar e ensinando para as pessoas o reino de Deus corretamente? Que quando nós vermos uma nuvem no lado leste, no oriente, aparecer, sabemos que logo vem chuva. E assim acontece. Vemos o vento soprar do sul, vai fazer calor. E assim acontece. Mas nós temos que saber distinguir o tempo presente da justiça do reino de Deus. E Jesus continua falando para reconciliar com o próximo. Na segunda parte é reconciliar com o próximo. Reconciliar com o próximo e perdoar o próximo, que ele conclui. Não sairás dali até pagares o último centavo. Essa realidade que Jesus está nos dizendo é para saber reconciliar com o próximo, saber viver a justiça com o próximo. Por isso que ele fala, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Vemos a lógica do reconciliamento, do perdão, para se purificar, para perdoar, reconciliar com o próximo e saber semear justiça, paz e amor. Em toda essa realidade do Evangelho de hoje, a pedagogia fundamental é a justiça e o amor. Será que nós estamos semeando justiça, paz e amor? Nós estamos interpretando o tempo presente e semeando justiça, paz e amor? Que o que Jesus nos orienta no Evangelho de hoje é saber interpretar o tempo presente e semear justiça, paz e amor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos os entes humanos, que todos sejam prudentes, que todos semeiam justiça, paz e amor e progridam sempre mais e mais a Deus. Ó Maria Imaculada, ó meu belo amor, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam prudentes e semeiam justiça, paz e amor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Salve, ó guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós.
II, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós.
São João Paulo II, Precepti salutaribus rogai voliti, por nós. et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos imittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São João Paulo II!